Você já se perguntou o que realmente busca em um relacionamento? Às vezes, tudo começa com um simples olhar. Esse olhar pode se transformar em algo mais profundo, porém, o que realmente acontece nessa transição? As conexões humanas são frágeis e isso pode nos levar a decisões inesperadas. Você já percebeu isso? Talvez você tenha aceitado comportamentos que em outras circunstâncias não toleraria. O que isso diz sobre você? As relações se tornaram espelhos do nosso valor pessoal. Você tem notado isso em suas interações? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é fundamental. O que você realmente aceita em sua vida? Olhei pela janela da estação, esperando pela passagem do comerciante. O som do trem se aproximando me trazia uma ansiedade peculiar. Havia algo no olhar da esposa do comerciante que parecia reconhecer uma parte de mim. Era um breve momento, mas profundo. Naquele instante, me perguntei que tipo de conexão pode existir entre duas pessoas que nunca se falaram. Esse silencioso entendimento me fazia refletir sobre como pequenas interações podem ressoar em nosso ser. Me peguei pensando na fragilidade das relações e em como são muitas vezes superficiais e momentâneas. E se esses olhares fossem um reflexo do que buscamos ou do que realmente aceitamos nas nossas vidas? O que podemos aprender com as breves conexões que formamos ao longo da vida, mesmo que sejam tão efêmeras? Poderíamos estar perdendo algo importante ao nos prendermos a relacionamentos superficiais sem profundidade. Enquanto isso, minha mente vagava entre memórias e desejos, questionando o verdadeiro significado das minhas próprias escolhas. Eu percebia que a busca por validação poderia estar moldando a forma como eu me relacionava com os outros. E se o que busco nos outros nada mais é do que um reflexo do que não consigo encontrar dentro de mim? Essa jornada interna poderia, finalmente, me levar a entender que tipo de amor eu realmente estou disposto a aceitar. E ao afundar em meus pensamentos, percebi que o que estava em jogo não era apenas a atração, mas tudo o que isso representava. Foi ali que começou a dúvida: será que este encanto era real ou apenas um reflexo das minhas inseguranças? As horas passavam e eu me via preso entre o desejo e o receio, como se a realidade e a fantasia fossem um só. A cada sábado, a ideia dela se tornava mais forte, mas e eu? Estava disposto a dar o próximo passo. Era um ciclo vicioso. Quanto mais me aproximava, mais temia o que poderia acontecer se mergulhasse de vez. Nesse momento, me perguntei se ela também sentia essa tensão. Será que o que eu via se refletia na sua percepção? Às vezes, uma troca de olhares era mais significativa do que 1000 palavras não ditas. Mas o que essas trocas realmente significavam? Eu estava projetando minhas esperanças ou havia algo genuíno ali? Com o tempo, as expectativas se tornaram um fardo, um peso que eu não sabia como carregar. Eu percebia que o que eu sentia era uma mistura de esperança e medo. Medo de ser rejeitado ou de não corresponder às expectativas. A cada dia mais claro se tornava, eu precisava entender meu próprio valor antes de buscar qualquer conexão. Se o amor que eu procurava vinha de um lugar de carência, seria possível que ele se tornasse saudável. Talvez eu estivesse projetando tudo isso nela, uma idealização que só existia na minha mente. E se no fundo o que busco é uma confirmação do que nem eu mesmo entendo? O que aconteceria se eu decidisse dar um passo adiante e se isso significasse risco? O medo de ser vulnerável é enraizado em experiências passadas e eu precisava confrontá-las. Talvez a fragilidade que eu percebia nela também refletisse a minha. Relações são espelhos, certo? Reconhecer isso foi um alívio e um peso. Era hora de olhar para mim antes de querer olhar para o outro. O que eu realmente espero dessa conexão silenciosa pode ser que esteja esperando por algo que nunca se realizará.
Às vezes podemos complicar o que é simples ao não nos aceitarmos. O que eu tenho aceitado que não me faz bem, e se em vez de buscar aprovação, eu me aceitasse sem precisar de definições externas? Neste momento de clareza, percebo que a transformação precisa começar de dentro para fora. E se eu abraçar essa jornada, não apenas a procura por amor, mas a descoberta de quem sou, talvez, ao final, a verdadeira conexão comece com a compreensão e a aceitação de mim mesmo. Ela olhou diretamente nos meus olhos, como se estivesse buscando uma resposta. Ali, nos olhares, a tensão era palpável. A dúvida pairava entre nós. Eu queria entender por que ela estava ali sozinha, mas as palavras me faltaram. Ela quebrou o silêncio, perguntando sobre a estação, mas a pergunta parecia mais profunda do que aparentava. Senti meu coração acelerar, envolto em um misto de esperança e medo, o que eu realmente desejava. Ela mencionou o comerciante de forma vaga, como se tivesse que justificar sua presença ali. As suas palavras ecoavam em mim, indefinindo as verdades que eu mesmo tentava evitar. Era surreal ver como suas inseguranças refletiam as minhas. O que buscávamos de fato um no outro, percebi que nossa conexão era mais complexa do que eu imaginava. A realidade se impunha de forma sutil. Era hora de confrontar aquilo que eu sempre evitei, como eu me via e como ela me via. Enquanto falávamos, a simultaneidade dos nossos sentimentos se tornava mais evidente. Estávamos juntos, mas tão distantes. Ela olhou para mim como se esperasse que eu dissesse algo crucial, algo que pudesse mudar o rumo da conversa. E naquele momento percebi que algumas verdades são difíceis de verbalizar. O que realmente estava em jogo entre nós, ele olhou nos olhos dela, questionando as expectativas. Quais eram seus medos mais profundos, o que o impedia de ser sincero? Ela desviou o olhar, refletindo sobre suas próprias inseguranças. O que a levava a aceitar menos do que merecia? A pergunta pairou, quase palpável: estavam juntos por amor ou pelo medo de estarem sozinhos? Ele respirou fundo, percebendo que a mudança começa dentro de si. O que fazia questão de aceitar em um relacionamento, as memórias do passado o assombravam. Estava disposto a repetir ciclos ou a buscar novos caminhos para se amar. Ela finalmente olhou para ele, seus olhos refletindo uma nova determinação. O que eles realmente queriam um do outro.